Bom, nós vamos tratar hoje do conteúdo de a metodologia da pesquisa em pedagogia social. Esse conteúdo faz parte da disciplina O Direito à Educação sob a Perspectiva da Pedagogia Social, oferecida no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Roberto da Silva e do meu lado está a Lilian, que é aluna de mestrado do programa e que cursa esta disciplina. Nós vamos usar como referência dois textos, um do José Antônio Caride Gomes, da Universidade de Compostela, de Santiago de Compostela, na Espanha, que é intitulado Quando o Projeto se torna Método, Novas Perspectivas para a Investigação Socioeducativa. E vamos explorar o conceito de triangulação metodológica, para a gente entender o uso simultâneo de vários métodos e técnicas de pesquisa. Primeiro, Lilian, o que você está pesquisando no mestrado? Faço uma pesquisa no que diz respeito à investigação da matriz curricular, que envolve o tema Interações Intermoleculares na grade de um curso de Química do nível superior. Então, nós investigamos como esse tema aparece dentro do curso, a relevância que é dada de forma explícita ou implícita nas disciplinas, pelos professores, especialistas, dentro do curso mesmo de Química. Então, a metodologia do trabalho baseia-se na investigação, através de questionários, através de ementas, investigação de livros didáticos, dos envolvidos, dos indivíduos da pesquisa, os professores, sim, especialistas, discentes. Veja, primeiro nós vamos fazer uma distinção entre metodologias de abordagem e metodologias de pesquisa, para a gente entender depois os procedimentos de pesquisa, que são as técnicas propriamente ditas, né? Isso porque a gente observa, depois de tantas leituras e análises de projetos de mestrado e de doutorado, que se faz uma certa confusão entre o referencial teórico que se usa para fundamentar a pesquisa, o referencial de pesquisa propriamente dito e o referencial que se usa para análise dos dados de pesquisa. Então, essas são três coisas distintas, né? É claro que tem alguns autores que na teorização que eles fazem a respeito de certos temas, parece estar ali já implícita uma certa metodologia de pesquisa, né? Como é o caso de Durkheim, o caso de Bourdieu, o caso de Vygotsky, o caso de Paulo Freire, né? Mas não são autores que tratam especificamente da metodologia de pesquisa. O mais adequado seria situá-los dentre aqueles autores que dão as metodologias de abordagem, né? Fazer uma pesquisa cujo viés seja a pesquisa histórica, seja a pesquisa comparada, seja o método histórico-cultural, seja o viés psicológico, o viés historiográfico, o viés etnográfico, isso a gente chamaria de uma metodologia de abordagem, né? E dentro nos procedimentos de pesquisa, há certas técnicas que são universais, quer dizer,
Em qualquer pesquisa, em qualquer área de conhecimento, elas são aplicadas guardando as devidas especificidades, né? Essas técnicas ou procedimentos universais de pesquisa, estou me referindo especificamente à observação, à descrição, à comparação, à análise e síntese, né? Veja que esses procedimentos, para se entender mais facilmente, quando são aplicados nas ciências biológicas, nas ciências da saúde, por exemplo, a observação não é feita a olho nu. A observação se serve de instrumentos, de máquinas, de equipamentos para fazer a observação, sobretudo a observação microscópica, né? Em outras ciências se usa os instrumentos adequados para observação macroscópica, né? Já no plano das ciências humanas e sociais, nós não temos exatamente um binóculo ou microscópico para observação do fato social, né? Nós usamos as vistas, aí a observação de olho nu mesmo, mas também os processos mentais, né? Eventualmente nos servimos de diário de campo, de bloco de anotações, de roteiros de observação, que são os instrumentos auxiliares para a observação, né? De forma semelhante, ainda nas ciências biológicas e da saúde, ou em todas as demais ciências, o segundo passo é a descrição, né? A descrição precisa ser tão fidedigna quanto foi a observação. Mas veja que nas ciências ditas duras, a descrição se refere a um objeto estático, né? A descrição é quase que um instantâneo, uma fotografia daquilo que foi observado. Já a descrição na área de ciências sociais e humanas, ela se refere normalmente a fatos dinâmicos, a acontecimentos. Então, o que é descrição nas ciências duras, nas ciências sociais e humanas é mais adequadamente chamado de narração, porque se incorpora à descrição a ação e o movimento, né? Então não é só uma fotografia do objeto observado, é mais como um filme, né? E em seguida, é claro que sem a observação não haveria ciência, mas se daquilo que foi observado não houvesse uma descrição fidedigna dos fatos, objetos e processos observados, não se conseguiria a replicabilidade em ciência. Ou seja, o mérito dos primeiros cientistas foi ter uma acurada observação e ter precisão na descrição, né? É essa descrição que permitiu que outros pesquisadores posteriormente, usando essa descrição, encontrassem os mesmos objetos, fatos e processos, né? Em seguida, nós temos a comparação. Nas ciências biológicas da saúde, nas ciências duras de modo geral, a comparação é feita a partir de determinados padrões de normalidade, né? Pegue, por exemplo, a ideia de desvio padrão, né? Então, para todos os elementos na natureza, e sobretudo aqueles que estão nos organismos vivos, no corpo humano, existe um padrão de normalidade que dá o termo de comparação, né? Então, a pressão arterial, a pressão sanguínea, a febre... As condições normais de temperatura e pressão. Sim. A taxa de hemoglobina no sangue, a taxa de leucócitos, enfim, tudo tem um padrão de referência a partir do qual se estabelece a normalidade e depois se tem o desvio para baixo e o desvio para cima. Então, tem um padrão para dar a taxa de comparação, né?
Já nas ciências sociais e humanas, nós não temos esses padrões assim tão definidos, e a comparação se torna para nós mais um processo mental do que um processo técnico, né? A todo momento nós estamos fazendo comparações de tudo, né? Até a comparação, ela faz parte do senso de localização das pessoas, do senso de equilíbrio. Por que a gente toma determinado ônibus e não outro? Por que a gente escolhe determinada chave para abrir uma porta e não outra? Por que você escolhe um determinado endereço e não outro? Tudo isso é um procedimento de comparação que a gente faz quase que instintivamente, né? E quando a gente parte para o procedimento de análise, eu acho que fica mais evidente a especificidade da aplicação desses procedimentos nas diversas áreas. Porque análise significa separar o todo em tantas partes quantas possíveis, né? Então veja que nas ciências médicas, biológicas, químicas e ciências da saúde, pense o que é a análise laboratorial. Análise de qualquer fluido sanguíneo, né? Da saliva, do sangue, das fezes ou da urina. Normalmente, após a coleta, esse material orgânico ele é submetido a uma centrífuga, quer dizer, um aparelho mecânico que gira em alta velocidade e faz a separação de todas as partes constituintes, né? E aí o técnico em laboratório, ou o médico, ou o clínico, o pesquisador, usando os padrões de conformidade de cada elemento, consegue fazer então a análise, né? Então, no sangue, por exemplo, separa-se leucócitos, hemoglobinas e cada um dos elementos, e a possibilidade da contagem se vê o padrão de normalidade. Veja que esse procedimento de separar o todo em tantas partes quantas possíveis, nas ciências sociais e humanas, isso não é possível, né? Porque nós analisamos fatos sociais, nós analisamos processos sociais, né? Pega um fato recente, como o processo de impeachment da presidente Dilma. De quantas partes se constitui esse fato? Nem nós sabemos. A todo dia nós estamos esperando novas notícias, novas revelações, novos vazamentos aí, para ver o que surge de elementos. Então, para nós, nas ciências sociais e humanas, a análise é mais um processo mental do que um processo mecânico. Daí que a gente pode avaliar a questão da subjetividade dessas análises sociais e objetividade das análises voltada para as ciências biológicas e físicas e químicas. Então, essa é uma distinção que se faz entre as chamadas ciências duras e as ciências humanas e sociais, que aquelas primam pela objetividade, exatamente por se utilizar de técnicas, de ferramentas mecânicas, eletrônicas, tecnológicas, e nas ciências sociais e humanas, por não ter esses instrumentos, esses procedimentos, tanto da observação, descrição, como a comparação e a análise, seriam marcados pela subjetividade. Sim. Né? A gente considera que a subjetividade ela é importante na interpretação do fato, dos fatos humanos e dos processos sociais, mas essa subjetividade ela pode ser controlada, né? Subjetividade, nós estamos falando que cada pesquisador passa tanto a observação, a descrição, como a comparação e a análise pelo crivo das suas experiências individuais, né? Das suas leituras ou da sua formação. Mas é possível aplicar um certo rigor científico aí, no sentido de que esses procedimentos têm o máximo de isenção possível e o máximo de objetividade, né? Nós vamos tratar disso mais para frente.
Bom, em seguida a análise, um outro procedimento de pesquisa universal é a síntese. A síntese é o contrário da análise. Se a análise significa separar o todo em tantas partes quantas possíveis, a síntese significa reunir o todo para a recomposição, reunir as partes para a recomposição do todo, né? Então, novamente, como é que se faz isso nas ciências biológicas, nas ciências da saúde? Feita a análise, que normalmente é feita por um técnico, ele estabelece os padrões, as correlações de valores e passa isso para um outro profissional, né? Um profissional que vai fazer a interpretação dos dados. Então, quando um médico, um clínico geral, um especialista de qualquer área, vê a distribuição dos elementos no sangue, na urina, nas fezes ou na saliva, ali, da leitura conjunta de todos esses elementos, é possível ele tirar conclusões, né? Então, essa conclusão é a síntese, né? Já nas ciências sociais e humanas, como o processo de análise ele estritamente processos mentais, a conclusão também é um processo mental, né? Então, guardadas as especificidades, veja que esses procedimentos de pesquisa que nós estamos chamando de a observação, a descrição, junto com a narração, a comparação, a análise e síntese, independente do método de abordagem, independente do método de pesquisa, eles são utilizados, né? Agora tem outra natureza de procedimentos de pesquisa que vamos chamar de ferramentas da pesquisa. Ferramentas de pesquisa significa identificada a fonte de dados, a fonte de informações, o pesquisador precisa de uma ferramenta adequada para extrair dessa fonte, os dados e as informações necessárias, né? Então pense como se faz isso nas ciências biológicas da saúde, nas ciências duras de modo geral. O que se usa para extrair um tumor do corpo? O que se usa? Sim. Se usa algum tipo de ferramenta, né? Bisturi, a pinça, alguma coisa assim. Isso é a ferramenta, né, que precisa para extrair aquilo lá. Nessas áreas se usa muito enzimas e separadores químicos, né, para separar elementos que a olho nu não se consegue verificar esses elementos. Seria algo assim, para cada objeto de pesquisa tem a ferramenta apropriada, né? Você já tentou abrir uma garrafa de vinho usando um parafuso? Provavelmente você vai conseguir abrir, mas corre-se o risco de você estragar o vinho, corre o risco de quebrar a garrafa, corre o risco de você se machucar. Quer dizer, se você utilizar um abridor próprio para o vinho, você faz da forma correta. Então, ferramenta nós estamos falando exatamente do meio que a gente se utiliza para extrair a informação ou os dados de acordo com o objeto de pesquisa. Então, nas ciências sociais e humanas, que se trabalha muito com pessoas, trabalha-se muito com grupos sociais, trabalha-se muito com dinâmicas sociais, com processos sociais, né? Então, veja, quando se trata de uma pessoa, a fonte de informação com que o pesquisador está trabalhando é uma pessoa.
que ferramentas adequadas a gente tem para extrair de uma pessoa os dados e as informações. Vamos ignorar os métodos drásticos da CIA, do FBI, dos nazistas ou do comunismo, a tortura, né? Ou mesmo as polícias brasileiras, o SMI do ECOD utilizou a tortura para extrair informações, né? Vamos falar em termos de pesquisa, né? Pode-se usar a história de vida, pode-se utilizar a entrevista, pode-se usar questionários, né? E além disso, você tem dados de natureza quantitativa que estão registrados em uma multiplicidade de fontes de dados que você pode recorrer. Análise comportamental também seria isso? Não, aí aí é um procedimento mais adiante. Eu estou falando só na relação direta com a pessoa, que é a sua fonte de pesquisa, para você extrair dela informação. Ainda não é interpretação. É só extrair a informação. Sim. Então, para não resvalar para o lado da subjetividade, essa informação de natureza qualitativa que se extrai na entrevista, na conversa ou na aplicação do questionário com a pessoa, o pesquisador pode recorrer à fonte de dados de natureza quantitativa no sentido de cruzar esses dados. Por exemplo, seja os dados de documentação, dados de registro civil, dados de escolaridade das pessoas, estão todos registrados em base de dados. Então, por que eu vou perguntar para você até que ano de escolaridade você alcançou, para eu não me fiar só na sua informação, que pode ser verdadeira ou não, eu cruzo essa informação previamente com um banco de dados. Não é? Quando se trata de grupos, né, o estudo etnográfico, por exemplo, é uma forma adequada de se abordar a complexidade das relações, da historicidade de um determinado grupo, no sentido de entender como ele se organiza, como ele se estrutura, como ele funciona, como ele vive, como ele se estabelece em relações e de assim por diante. Então, ferramentas, nós estamos falando isso. De acordo com a natureza da fonte de dados ou de informações que a gente vai abordar, a gente não inventa uma técnica de pesquisa, não inventa uma ferramenta, tem a ferramenta apropriada, né? Eu posso até querer levantar uma parede usando uma colher de sopa, mas claro que se eu usar uma colher de pedreiro é mais fácil, certo? Então, ferramentas de pesquisa, nós estamos falando isso. A gente não inventa, é a natureza da fonte de dados de informações que sugere qual é a ferramenta mais adequada para isso, né? Então, para as áreas de ciências sociais e humanas, onde estão principalmente as práticas de educação popular, social e comunitária que nos interessam nesta conversa, nós trabalhamos preferencialmente com pessoas, com grupos, com dinâmicas sociais, com estruturas sociais, com processos sociais, né? Então o desafio é sempre circunscrever o problema a efetiva capacidade de pesquisa, né? Que tecnicamente a gente tem chamado de delimitação do problema de pesquisa. Veja que nas ciências duras, nas ciências médicas, nas ciências da saúde, a investigação de uma doença normalmente significa a coleta de uma amostra do tecido e isola-se o tecido do paciente, né? A pesquisa em saúde não precisa contar a história da doença para decifrar o que está acontecendo. Então, de toda a constituição física do sujeito, do indivíduo,
se fez uma delimitação do problema naquele nódulo que causa a doença, aquela célula, o vírus ou a bactéria. Se isola isso do sujeito, né? Na pesquisa em ciências sociais e humanas, a gente quer investigar um problema, por exemplo, o impacto do desemprego no processo de escolarização dos filhos dessas pessoas desempregadas, por exemplo. Queremos investigar. Quer dizer, nós precisamos delimitar aí um espaço onde fazer essa pesquisa, porque não podemos fazer no universo inteiro, não vamos fazer em todos os países, não vamos fazer no Brasil inteiro, não vamos fazer em um estado inteiro. Precisamos delimitar um certo espaço físico, né? E também não vamos pesquisar isso desde o início da história da humanidade. É preciso delimitar um período de tempo. Então, a exemplo do isolamento da célula, do vírus e da bactéria nas ciências da saúde, nas ciências médicas, que isola isso do restante do conjunto, nas ciências sociais e humanas, delimitar o espaço e o tempo em que o problema ocorre faz parte desse processo da delimitação do objeto da pesquisa, né? Então isso normalmente ajuda até a constituir o título da pesquisa, né? Se eu falo, por exemplo, impacto do desemprego no processo de escolarização de trabalhadores da região de São Bernardo do Campo no governo Lula, né? Delimitei o problema, o espaço e o tempo em que ele ocorre, né? Sempre que se faz isso na área de ciências sociais e humanas, essa delimitação do espaço e do tempo, ela é absolutamente necessária e é importante quando ela já aparece no próprio título da pesquisa. Porque olhando o título você sabe o que vai encontrar dentro, né? Diferente do estudo de um vírus, de uma bactéria, que não precisa necessariamente dessa delimitação e nem precisa identificar o hospedeiro e nem o tempo em que essa doença ocorreu, né? E ainda nesta delimitação Essa delimitação também é presente nas ciências naturais. Observe que quando a gente analisa algo, também fica muito claro o espaço que é definido. Sim, em certas áreas de ciências isso é pertinente, sobretudo quando você tem fatos que são temporal e espacialmente localizados. Sim. Né? Pegue, por exemplo, o caso do rompimento das barragens lá em Minas Gerais, o impacto que criou lá na bacia do Rio Doce, né? Quer dizer, é um fato que pode ser analisado do ponto de vista da biologia, de diversas ciências, mas que está territorialmente, espacialmente localizado e está datado no tempo, né? Mas nas pesquisas arqueológicas, por exemplo, né, essa delimitação tanto de espaço quanto de tempo é importante por causa da datação que tem que se fazer, né? Na pesquisa climática, né, que envolve as questões do clima, de aquecimento global e tudo mais, ainda que o efeito seja global, mas não, é importante indicar ou o espaço onde se origina ou o tempo onde se origina. Por exemplo, essa hipótese de que o derretimento das geleiras, né, nos extremos dos polos sul e norte, é um dos fatores do desequilíbrio. Então, quando isso começa? Né? A delimitação, professor, então ela é inerente à pesquisa? É sempre importante situar o problema, dar o contorno das fronteiras daquele objeto de estudo ou da análise.
Sim, então, é o exemplo que eu estou utilizando, que se usa procedimentos diferentes nas ciências sociais e Sim. humanas, nas demais ciências, né? Certo. E aí, delimitado o problema, o espaço e o tempo, aí que precisa se escolher o método de abordagem, né? Então vamos voltar à questão do impacto do desemprego no processo de escolarização dos filhos na região de São Bernardo durante o período do governo Lula, ou mais adequadamente do governo Dilma, né? Porque o desemprego, ainda que seja histórico, agora que ele aparece. Então nós vamos analisar este problema do impacto do desemprego no processo de escolarização sob que perspectiva? Do ponto de vista do método de abordagem, vamos fazer um estudo de natureza estatística? Sim, possibilidade. É uma possibilidade. Vamos fazer um estudo etnográfico? Vamos fazer uma abordagem histórica do problema? Até uma abordagem psicológica é possível, sobretudo quando falamos em impacto, né? Impacto pressupõe a possibilidade de aferição, de medição, né? Então, o estudo psicológico, o estudo comportamental, aí também é possível de ser feito. Então, veja que esse método de abordagem não se confunde com o método de pesquisa, né? Então, se eu vou escolher um método histórico, significa que eu vou contar um pouco a história de São Bernardo, a questão da conformação da região do ABC, a implantação da indústria automobilística, a formação do sindicalismo ali, o pleno emprego que houve em determinadas épocas e depois esse refluxo, né? Quer dizer, o problema não está isolado do contexto histórico daquela região. E aí eu vou buscar os dados que evidenciem, então, o desemprego e que evidenciem o impacto do desemprego no processo de escolarização. Aí sim eu vou entrar dado o método de abordagem, que é a grande moldura, o pano de fundo da pesquisa. Então, para investigar a questão, levantar os dados a respeito do desemprego, eu posso recorrer ao método estatístico. Vou buscar os dados do Ministério do Trabalho, os dados do IBGE, os dados do CAGED e assim por diante. Para investigar o impacto no processo de escolarização das crianças, eu vou buscar outras fontes de dados, né? Que pode ser o método estatístico também, mas, sobretudo, eu vou precisar de uma abordagem qualitativa para verificar essa questão do impacto, né? Claro que eu posso pegar a nota do IDEB, eu posso pegar as notas, eu posso pegar a taxa de frequência escolar, que me dão dados quantitativos a respeito do problema. Mas eu posso ilustrar melhor esse impacto numa abordagem com os próprios sujeitos, seja com os pais desempregados, adultos desempregados, seja com a criança que está no processo de escolarização, né? Então veja que essa possibilidade, dentro do método de abordagem, de utilizar vários métodos de pesquisa que configura essa questão da triangulação metodológica, né? Então, investigar o emprego eu uso determinados métodos. Para investigar o processo de escolarização, eu utilizo outros métodos, e para verificar o impacto, eu verifico outros métodos. Então, isso é uma característica não só da área de ciências sociais e humanas, de utilizar simultaneamente vários métodos e técnicas de pesquisa. Em outras áreas também isso é relativamente comum, né? Por exemplo,
na pesquisa que você vai fazer, você tem clareza sobre essas três coisas? O que é o método de abordagem, o que é o método de pesquisa, o que são as ferramentas de pesquisa? As ferramentas, no caso, vou começar pelas ferramentas, porque é o que está mais claro para mim. Seria, então, o meio que eu irei utilizar para extrair as informações. As ferramentas... Qual é a sua base de dados? Onde estão as informações? Então, a minha base primária de dados são as ementas das disciplinas, sim, nas quais eu identifiquei, a partir do conhecimento químico que eu tenho, ainda preciso ver se existe algum referencial teórico que me dê um norteamento no sentido de qual seria o olhar que eu deveria ter sobre essas ementas. Não, você está falando das ferramentas. Das ferramentas em si, basicamente são as ementas das disciplinas, as informações nelas contidas, seja de caráter explícito ou implícito. Isso tem a ver com o que eu entendo por interações intermoleculares e o conhecimento que é consolidado a respeito disso. Ferramentas, os livros didáticos que são mencionados nessas ementas e questionários que serão futuramente preparados com base em todas essas interpretações. Não, você já está citando uma diversidade de fontes de informações. Certo. A diversidade de fontes que pressupõe a diversidade de ferramentas a serem utilizadas, né? Tá. Ementas está em um documento, né? Portanto, pressupõe aí a pesquisa documental. Sim. Mas documentos são feitos por pessoas, né? Você pode fazer a leitura aprofundada do texto, mas também aí na escritura do texto, na redação do texto, tem uma certa proposta educacional que é derivada, decorrente do grupo ou das pessoas que formularam essa proposta. Sim. Né? Então, seja fazer análise de contexto ou análise do discurso, é pertinente nisso. Né? Já se você vai vai para os livros didáticos, né? Já não é pesquisa documental, é pesquisa bibliográfica. Né? Mas ali tem um certo discurso também. Então, você já mudou de fonte, mudou de ferramenta. Sim. Né? E depois, se você vai para a entrevista, muda a fonte, muda a ferramenta. Então, para essa, talvez o questionário, a entrevista, seja pertinente. Né? Então, isso caracteriza a triangulação metodológica. Né? A ideia é fazer uma comparação entre as visões do que é cientificamente consolidado como conhecimento, que envolve o tema, nos livros didáticos, como ele aparece na matriz curricular através das ementas e como os professores e especialistas enxergam qual é a relevância. Enfim, existem outras perguntas que envolvem o tema. Não, esta forma de desenhar a pesquisa nas áreas de ciências sociais e humanas que torna a pesquisa complexa. Né? Nas áreas de ciências duras, normalmente um único método já seria dá conta. Tá? Porque para investigar a doença, não necessariamente o médico vai precisar entrevistar o sujeito. Claro que tem um histórico, sim, de vida, genealogia, a questão da hereditariedade, que pode ser importante. Mas nas doenças mais comuns, quando se trata de vírus, bactérias, o que importa mais é a história do vírus da bactéria, não do sujeito. Né? Ou quem está fazendo pesquisa no clima, na área de mineração, de minérios, por exemplo, não tem um sujeito para entrevistar. Né? A fonte está ali no próprio... Até na pesquisa de materiais em si, as propriedades, sim, dos materiais, isso, basta que se tenha as técnicas de análise para determinadas, sim, informações a respeito da estrutura
a triangulação dessas, não sei se talvez o termo seria triangulação, mas o casamento dessas informações? Triangulação é um termo que se consolidou, mas não significa necessariamente a conjunção de 3 métodos de pesquisa. Pode ser mais ou menos, mas normalmente significa a conjugação de diversos procedimentos para dar conta de um mesmo objeto de pesquisa, né? E agora veja que na área de ciências sociais e humanas também tem alguns pressupostos que são importantes para a pesquisa, o que não necessariamente ocorre nas demais áreas. Como nós trabalhamos com pessoas, com grupos, com comunidades, com processos históricos, com fatos sociais, normalmente, sobretudo no caso brasileiro, isso é bem verdade, todos esses fatos, eles possuem o que a gente chama de uma historicidade, né? Quer dizer, os problemas sociais para nós não são novos. Né? É difícil a gente situar hoje qualquer problema de natureza social sem nos remetermos à história. Né? Então, mas isso não caracteriza necessariamente reconstituir a historicidade do fato ou do problema social, não significa optar ainda pela abordagem histórica. A historicidade do fato, ela é implícita ao próprio objeto da pesquisa. Né? Depois, esses fatos sociais, ou digamos de modo geral, esses problemas sociais que são nossos objetos de investigação, dada a permanência deles na história e a difusão que ele tem na estrutura social brasileira, de alguma forma ele foi objeto da legislação. Que para nós, mesmo o comportamento social, ele é excessivamente legislado. Né? Então, para tudo nós temos lei, para tudo nós temos legislação. Então, conhecer a história, conhecer a legislação que rege o fato, faz parte do procedimento de pesquisa. Né? E depois há que se considerar as formas como a sociedade convencionou para lidar com esse problema social, o que nos remete às políticas públicas, né, ou sociais. Então, dar conta da história, da historicidade do problema, de conhecer a legislação que trata do problema e das políticas que se propõem a lidar ou enfrentar o problema, para nós, na área de ciências sociais e humanas, ela faz parte do processo de pesquisa. Ou, de outra forma, faz parte do processo de formação do pesquisador. Né? E isso talvez seja o que faz com que as dissertações e teses na nossa área sejam mais volumosas do que nas áreas duras, que normalmente um artigo científico dá conta, né, de apresentar o problema, a forma de análise de dados e os resultados. Para nós não, o trabalho é um pouco mais complexo. Principalmente quando se tem em vista essa dimensão, que é sempre bom separar. Uma questão é a forma de conduzir a pesquisa e o resultado que a pesquisa traz, e outra é a formação do pesquisador. Né? Porque pegue nas áreas das ciências duras, normalmente a formação do pesquisador tem a ver com a manipulação das ferramentas que se aplicam à pesquisa. Né? É uma instrumentação técnica, vamos dizer assim. A efetividade da pesquisa ou os resultados da pesquisa acaba dependendo da qualidade que se tem do domínio dessas ferramentas técnicas. Né? Então, na área de ciências sociais e humanas também não dá para a gente separar, não dá para a gente pensar de forma diferente. A qualidade do resultado da pesquisa ou a forma que se conduz a pesquisa tem a ver com o maior ou menor domínio que o pesquisador venha a ter dos métodos, das técnicas, das ferramentas de pesquisa. Né? Agora,
pode-se... a questão da objetividade, da subjetividade a que você se referiu. Como as nossas ferramentas, elas são mais ferramentas mentais e teóricas do que ferramentas físicas, ferramentas técnicas, quer dizer, estão na cabeça e não exatamente o uso das mãos, significa que o pesquisador precisa se munir de certos conhecimentos, de certos modelos teóricos de análise dos problemas da pesquisa, né? Então, é sempre pertinente a gente perguntar para os profissionais das diversas áreas. Você é bióloga? Química. Química. Eu vou te dizer, as ferramentas de trabalho do dentista, a gente sabe quais são, né? Com essas ferramentas, ele exerce o ofício dele em qualquer parte do mundo, certo? Um bom marceneiro tem as suas ferramentas que são específicas da sua profissão. Com essas ferramentas, ele trabalha em qualquer lugar, certo? Na pedagogia, que é a minha área, nós temos ferramentas teóricas, né? Nós temos os modelos pedagógicos, as teorias pedagógicas, as didáticas e as metodologias, né? Com esses conhecimentos, nós podemos lecionar em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, né? Desde que a gente saiba analisar o contexto em que a gente está trabalhando, escolha as metodologias e as didáticas adequadas para trabalhar, nós podemos trabalhar com qualquer público, tá? Então, aí eu pergunto para você, na sua área, quais são as ferramentas de trabalho? Na minha área, quais seriam as ferramentas? Sim. Um químico, talvez suas vidrarias de laboratórios, seus reagentes. Um professor de química, todo o arcabouço do conhecimento químico, com as práticas didáticas, metodológicas. Enfim, estas são as ferramentas de trabalho que eu consigo imaginar a priori. Basicamente, o trabalho, o que você descreve me dá a ideia de um trabalho basicamente circunscrito a um laboratório. Porque depende da formação do químico. Se é um químico que ele vai, assim, se é um químico que dá aulas, um químico que trabalha em laboratório, então... Não, mas veja, no caso do dentista, do pedreiro, sim, com as mesmas ferramentas, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode exercer o ofício dele em qualquer lugar, né? Sim. É nesse sentido que eu pergunto, quais são as ferramentas próprias, específicas de trabalho do químico, que uma vez munido dessas ferramentas, ele pode fazer o seu trabalho em qualquer lugar. Munidos destas ferramentas, você, sim, poderia fazer o trabalho em qualquer lugar. Sim. A não ser que ele tenha um conhecimento químico, que ele possa desenvolver o conhecimento em si, tudo bem, ele pode fazer em qualquer lugar. Mas existem coisas muito específicas que ele não poderia fazer em qualquer lugar o trabalho dele, se ele não tivesse essas ferramentas. Determinadas ferramentas. Eu pensei basicamente em um laboratório, se o químico ele tem as vidrarias que são necessárias para se fazer as soluções químicas, se ele tem os materiais, os reagentes, se ele tem o aparato laboratorial, ele consegue trabalhar em qualquer lugar. Eu não sei se é dentro dessa perspectiva que o senhor pensa. Não, eu sempre prefiro perguntar porque em algumas áreas, sobretudo em algumas profissões, as ferramentas são conhecidas e são bastante evidentes, né? Eu não saberia dizer qual é a ferramenta do químico, por isso. Ah, sim. O químico, ele, já dentro dessa perspectiva, está. Se ele tiver as ferramentas, por exemplo, se ele precisa preparar soluções, ele tem as vidrarias, ele tem os reagentes, ele prepara em qualquer lugar.
Ainda que ele não tenha as vidrarias adequadas, mas tendo os materiais, ele pode fazer umas soluções, mas não com a mesma precisão, exatidão que ele faria. Então, nas áreas de ciências sociais e humanas, e os europeus têm mais facilidade de perceber isso, e o contexto social enquanto um grande laboratório social. Sim. Tá? Então, por isso que para nós as ferramentas teóricas, elas são portáteis, vamos dizer assim. Agora, sabe o que eu observo, professor? Que a depender do contexto, a ferramenta ela sofre uma adequação, a ferramenta ela precisa se modificar para que possa ser aplicada àquele grupo, para que aquele grupo possa dar as informações que aquela ferramenta precisaria. Por exemplo, quando você pega, quando eu menciono, uma solução de sulfato de cobre, é a mesma solução aqui em qualquer lugar do mundo. Então, química ele utilizaria, se desejasse preparar a mesma concentração, as mesmas quantidades em qualquer parte do mundo. Tá. Só que quando você vai para essa esfera social e humana, se você pega uma corrente filosófica, não sei, teórica, a depender do material humano, você não consegue extrair determinadas informações. Por exemplo, tem lugares que as mulheres não podem aprender química. A química não é ensinada às mulheres. A depender de um lugar como esse, a ferramenta social ela já não é aplicável da forma como seria aqui. Não, mas aí não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, entendi. Eu posso aplicar, na minha área, a mesma ferramenta de trabalho aqui, em qualquer lugar, independentemente da estrutura, da historicidade daquele povo, do contexto daquele povo. Sim. Mas nós já trabalhamos em aulas anteriores a ideia de que no conhecimento nada se inventa propriamente dito. Todos os conhecimentos, toda a ciência, todo o desenvolvimento científico e tecnológico advém do conhecimento aprofundado e do entendimento da estrutura, da organização e do funcionamento do corpo humano. Tá. Né? Eu até brinquei no último encontro que alguém me cite uma invenção que não tenha remissão ao corpo humano. Né? Alguém pensou e falou, o avião. Eu falei, lembre-se do sonho de Ícaro. Não tem... Eu voltei a pensar nesses dias, até por conta da data da visita do Obama a Hiroshima, a questão da bomba atômica, ou das bombas de hidrogênio, essas coisas assim. Se isso tem alguma remissão com o corpo humano, tem uma célula cancerígena. No corpo humano, quando se morre, chega ao estado de falência múltipla dos órgãos, ou um caso de asepsia, de infecção generalizada, é uma bomba atômica que explodiu. Né? Então, mas da mesma forma que nós vimos que o fato de a ciência ter devassado o funcionamento dos 5 sentidos humanos, de todos os órgãos e a estrutura, isso permitiu colocar esse conhecimento na linha industrial. Isso dá suporte ao capitalismo científico, porque nos torna consumidores do conhecimento que é implícito, natural de todo ser humano. Também o conhecimento, a forma de produzir conhecimento já foi suficientemente devassada, né? Os mecanismos da cognição, os mecanismos de apreensão, da formação, de construção do conhecimento, também a ciência devassou isso, a ciência entendeu. Ao ponto de terem a pretensão de inventar as máquinas de ensinar, né? Ou se a forma de produção ela pode ser decodificada, ela pode ser codificada, né? Então, invenção de métodos e técnicas de ensino, né? Se ensina a língua, se ensina a culinária, se ensina qualquer coisa, mas porque se compreendeu o processo de construção desse conhecimento. O fato é que, para a gente fugir dessa questão da extrema subjetividade da área de ciências sociais e humanas, o fato é que as sensações, os sentimentos e os comportamentos humanos também são decifráveis.
né? Veja, na primeira etapa, a decifração e a decodificação da estrutura do corpo humano. A visão funciona igual em todos os seres humanos. Tá? Mais ou menos a questão da deficiência, mas o mecanismo da visão é o mesmo em todos os seres humanos. O mecanismo da audição, do olfato, do palato é o mesmo em todos os seres humanos. Né? A forma de apreensão do conhecimento, de construção do conhecimento, guardada devidas especificidades, são mesmo em todo ser humano. Isso não mudou significativamente desde o início da humanidade até hoje. E também as sensações, os sentimentos e os comportamentos humanos não mudaram significativamente ao longo de todo o processo civilizatório. Então significa que sentimentos, sensações e comportamentos são previsíveis, são possíveis de serem codificados e decodificados. Então, é isso que reduz a margem de subjetividade na pesquisa, quando se aplica um certo rigor científico. Né? Na área da química, quando se juntam dois elementos, é possível prever a reação. Não é assim? Ou na ausência de um elemento, ou na utilização de uma enzima, de um separador químico, é possível você prever o resultado. Nas relações sociais humanas, as coisas são previsíveis. Se quisermos, desde Adão e Eva até os dias de hoje, o comportamento mãe e filho não mudou significativamente. O comportamento homem e mulher não mudou significativamente. O comportamento professor e aluno não mudou significativamente. Entende? Então, essa previsibilidade do comportamento humano permite se ter os modelos teóricos de análise. Né? Então, pegando o exemplo da pesquisa que nós temos, a questão do desemprego dos pais que vai afetar o processo de escolarização dos filhos, isso é um fato sabido, é um fato previsível, ele está dentro de certa matriz comportamental que a gente sabe. Se acontecer X, vai acontecer Y. Né? Então é uma equação relativamente fácil de se prever. O pesquisador que tenha o cuidado de trabalhar com essas variáveis de previsibilidade, de saber quais variáveis são capazes de produzir ou de interferir em outras variáveis, isso dá uma margem de segurança à pesquisa. Né? Porque as reações humanas são assim, diante de um ato de agressividade, como que provavelmente o outro reage? Né? Tem alguém que disse, se alguém te bater no lado do rosto, dê o outro. Mas não é isso que o ser humano faz. Né? Então, é desejável na área de ciências sociais e humanas o envolvimento do pesquisador com o objeto da pesquisa. Até porque, se no âmbito das ciências duras não se trabalha com a perspectiva de modificação do objeto de pesquisa, mas sim de decodificação, de decifração e de explorar suas potencialidades, quando nós trabalhamos com pessoas, com grupos, com comunidades, com populações, sobretudo com problemas sociais, a finalidade da pesquisa é entender, intervir e solucionar problemas sociais. Né? Então, isso que na área de ciências sociais e humanas não é tão verdadeira, ou não é inquestionável, a questão da neutralidade do pesquisador em relação ao objeto de pesquisa, nem o distanciamento do pesquisador em relação ao problema da pesquisa, e nem a questão de o pesquisador não interferir, não modificar o objeto de pesquisa. Né? Sobretudo em pesquisa social, na educação social, na pedagogia social, a gente pesquisa para mudar a realidade. Né? Então, são poucas linhas de pesquisa abordagem de pesquisa que permite isso. Quando a gente vai pela linha da pesquisação,
né? Pesquisação é a possibilidade de, ao mesmo tempo que você investiga, você trabalhar a modificação do objeto da pesquisa, né? Porque na área social não é, dada a conformação que a gente tem dos programas de pós-graduação, mestrado de 3 anos, doutorado de 4 anos, o problema social não pode esperar 3 anos, 4 anos, né? E na maioria das vezes, sobretudo na área de educação social, se quer que o pesquisador seja senhor da sua própria realidade, ou seja, que ele pesquise o contexto em que ele próprio vive, né? Então, qual é o sentido de o sujeito pesquisar o seu contexto, pesquisar a sua realidade, sem o desejo de transformá-lo, de modificá-lo, né? Então, mas isso foi a tradição de ciência que prevaleceu durante muito tempo, inclusive na USP isso é muito forte, né? Aqui na Faculdade de Educação eu acho que a gente conseguiu reverter isso, né? Então isso faz para nós com que na área de educação social é desejável que o sujeito social seja o pesquisador da sua própria realidade, né? Que o trabalhador social seja o pesquisador da sua própria realidade, para evitar aquela postura de estranhos a esses contextos, a essas realidades, que vai para lá com um olhar de curiosidade científica, normalmente tem um olhar desfocado da dimensão do problema, seja o olhar de classe, seja o olhar elitizado, seja o olhar meramente teórico, a preocupação meramente teórica, mas tem uma relação estritamente acadêmica com o problema de pesquisa, não a relação de fato, a relação de vida, né? Então, isso sugere para nós que a formação do pesquisador ela começa mesmo antes de entrar no programa de pós-graduação, né? Então, o sujeito que aprende a observar de forma sistemática a sua realidade, o sujeito que tem registro das suas atividades, né? O sujeito que produz registros, anotações da realidade que ele vive, isso se torna para ele um material de pesquisa, né? Além de a gente entender que nesse âmbito do social, o pesquisador é, por definição, uma liderança comunitária, né? Porque é a pessoa do grupo social que chegou a um nível de conhecimento que permite teorizar a prática daquele grupo, permite trabalhar a formação das pessoas no sentido de elas lidarem melhor com a realidade e permite a difusão dos conhecimentos produzidos naquele grupo. Então, quando alguém chega à condição de poder falar em nome do grupo, significa que ou ele tem uma autoridade de caráter histórico, decorrente da genealogia, decorrente da idade, por exemplo, como é o caso dos anciãos, né? Ou ele está na posição de ser o detentor do conhecimento do grupo, como são o caso dos pajés e dos curandeiros, ou ele é uma liderança comunitária, porque tem o apoio da comunidade, tem os instrumentos de poder, ou ele é um pesquisador que produz conhecimentos a respeito daquele grupo. Então, o pesquisador no campo do social, ele é uma liderança comunitária. Talvez a formação de liderança comunitária venha antes da formação de pesquisador, né? Porque pode ocorrer, e aqui já ocorreu, de índios que se separaram da sua tribo original, vieram aqui obter um doutorado e depois não conseguiu voltar para o seu grupo, porque o grupo não o aceitava, né? Então, qual é o sentido dessa busca pelo conhecimento, se não for o conhecimento produzido dentro do grupo, com o próprio grupo, para beneficiar o próprio grupo, né?
E isso acontece em vários setores. Tem um viés de pesquisa que a gente chama de pesquisas perigosas, né? Que são aquelas pesquisas que produzem conhecimento que, em vez de ser útil ao crescimento, à busca da autonomia, da emancipação, da libertação do grupo, acaba servindo mais aos interesses políticos e ideológicos, mais para reforçar e aprimorar os mecanismos de controle social e de dominação. De certa forma, isso aconteceu em outras áreas também. O conhecimento produzido... Esse dia eu li na internet uma carta que alguém escreveu, acho que era por conta da visita do Obama a Hiroshima, dizendo que quem construiu aquelas bombas lá eram todos engenheiros, boa parte deles doutores. As pessoas que construíram as câmaras de gás para o nazismo eram todos engenheiros e todos doutores. As pessoas que perpetraram as maiores atrocidades, todas elas tinham elevados níveis de estudos, né? Quer dizer, eles produziram até Santos Dumont. Santos Dumont morreu de desgosto, né? Quando ele verificou o uso que estavam fazendo da máquina que ele inventou, ele ficou desgostoso, porque não era aquela finalidade para a qual ele quis produzir o conhecimento, né? Então, tem essa questão do uso inadequado do conhecimento que se produz, que são esses casos, e tem essas situações nas áreas sociais e humanas, de pesquisas que, em vez de servir aos propósitos da elevação do próprio grupo social, vai instrumentalizar o projeto político e ideológico de outros grupos ou reforçar os mecanismos de controle e de dominação sobre esse próprio grupo, né? Então, isso nós diríamos, na área de ciências sociais e humanas, é um limite ético da pesquisa, né? Com que finalidade se quer devassar e conhecer determinada realidade? É para interferir nela, para transformá-la, para melhorá-la, ou para difamá-la e para aumentar os mecanismos de controle e de repressão sobre ela? Bom, deu 1h07. E aí? Sim. Uma aula dialogada, uma videoaula dialogada. É assim. A gente não precisa de lousa, não precisa de data show. Achei que foi interessante, da forma. Eu vou fechar aqui.